aula é sobre ligações químicas, mas somente para identificar, somente isso, tá? O primeiro deles são os de ligação metálica, ou seja, como não está falando, formado por metais. Então, sempre que eu tiver um metal sozinho, tá? Esse S não é de sólido, de sólido, tá? Vai ser uma liga metálica. Ligação iônica é formado por um metal e um A metal. Principal exemplo, NaCl. E a ligação covalente, que em muitos textos vão vir como composto molecular, é formado por um A metal e outro A metal. Para isso, então, você tem que conhecer isso aí, tabela periódica. Essa parte toda aqui, ó, em verde que tá, ó, toda, ó, vocês estão vendo? Tudo isso aqui que eu risquei agora aqui embaixo são os metais. Essa parte aqui de cima amarela, como tá aí para vocês, vou até riscar também de amarelo, tá? Vai ser quem? Vai ser os ametais. Então, quando você consegue identificar quem são os metais e quem são os ametais, tá? Vai ficar tranquilo você conseguir identificar que tipo de composto é, se é metálico, se é iônico ou se é covalente. Os gases nobres ficam fora disso aqui, tá? E olha só, gente, o hidrogênio está numa cor diferente, tá? Depois a gente vai falar dele. Então, voltando. Metais, ligas metálicas, formado por metais. Iônico, um metal com a metal. E um covalente, a metal com a metal. Observação, o hidrogênio não tem família, tá? O hidrogênio é um cara sozinho, certo? Com isso, então, se ele estiver ligado com o metal, ele vai ser um composto iônico. NaH é o exemplo, que Na é o metal, ó. Na bem aqui assim, ó. Apagar aqui um pouquinho. Ó, o Na aqui, ó, metal. Se ele estiver com A metal, ele vai ser um composto covalente. Olha onde está o oxigênio, ó. Um A metal, composto covalente. Segunda observação sobre ligações. As ligações covalentes podem ser apolar ou podem ser polar. Como é que eu vou saber isso? Elementos iguais, apolar. Elementos diferentes, polar. Roberval, só assim? Só. Ah, mas não tem aquele lance de eletronegatividade, diferença? Tem. Isso é o aprofundamento. Hoje é só para você identificar se é iônico, covalente ou metálico. Então, olha só, agora a gente pode colocar a questão que eu coloquei lá no início da aula. O potássio, aqui ó, o K, ele é um metal? Você vai lá na tabela periódica, no final da prova, ou às vezes no início, tá? Olha aqui o potássio, ó. Ele é um metal. Lembrando que Enem, você não terá tabela periódica, então nós vamos ter aquela aula para aprender a tabela periódica. Então, posso dizer que esse K aqui é uma liga metálica, ele é um metal sozinho. Então, descarta a letra B, descarta a letra C e descarta a letra E. Depois vem o HCl. Lembre-se, o que eu falei? O hidrogênio não tem família. Então, se ele estiver ligado com um metal, ele é iônico. Se ele estiver ligado com um ametal, ele é covalente. Com quem que ele está ligado, galerinha? Ele está ligado com o cloro. E o cloro é um A metal. Então, hidrogênio com A metal, ligação covalente. Nós estamos com a letra D e a letra A para ser minha alternativa. Só que na letra A está covalente polar e na letra D está covalente apolar. E como é que eu vou saber se é polar ou apolar? Olha a dicasinha facinha. Iguais, apolar. Diferentes, polar. E o que eu tenho aqui, ó? Diferentes. Então, ligação covalente polar. Resposta, letra A. Mas vamos continuar para a gente aprofundar e aprender um pouquinho mais, para você aprender. KCl. O K, se você for lá na tabela periódica agora e olhar, você vai saber que ele é um metal. E o Cl, que é um A metal. Então, metal com A metal, ligação iônica, ó, se confirma. E o Cl2, o cloro, ele é um A metal. Aqui, vou apagar para vocês, certo? Cl2 como cloro e cloro. Cloro é A metal e o outro cloro também é A metal. A metal com A metal, ligação covalente, se confirma. E por que apolar? Porque Cl2 são iguais. Resposta letra A. Viu aí como você vai conseguir identificar fácil, quando o composto é covalente, iônico,
ou metálico? Nessa questão, ele quer somente compostos moleculares. Ou seja, quando eu tenho um metal, tá, com algum outro elemento, eu vou ter uma ligação iônica. E se eu tiver um metal só, eu vou ter uma ligação metálica. Conhecimento da tabela periódica. Vamos lá, então. Letra B. Quem é o K? K é um metal, então seria uma ligação iônica. Fora, porque ele só quer molecular. E molecular é a mesma coisa que covalente. Letra C, ó, tem um Na, metal, fora. Letra D tem o Li, ó, metal, fora. Letra E tem o K, ó, metal, fora. Olha só. Que eles, ó, tá? Ó, o Li, o Na, o K. Professor Roberval, como é que eu vou saber isso? No finalzinho da tabela periódica tem, é só você ir lá e olhar, tá? Então, sobrou quem pra gente? Sobrou a nossa resposta, letra A. Carbono, ametal. Oxigênio, ametal. Ametal com ametal, ligação covalente ou molecular. Hidrogênio com oxigênio. Hidrogênio com ametal, ligação covalente. E, de novo, hidrogênio com oxigênio. Hidrogênio com ametal. Mais uma para vocês. Desculpa. Carbono com hidrogênio. Hidrogênio não tem família. Se ele está ligado com a metal, aqui, caso que não sai, com a metal, o que ele vai ser? Ligação covalente. Vou descartar a letra C. Vou descartar somente essa, não vai dar descartar nenhuma. Br2, bromo. Bromo é metal ou ametal? Bromo é ametal. Bom, não estou lembrando se é ametal. Olha só a nossa tabela periódica. Está aqui ele, ó. Ele é ametal. Então, ametal com ametal. Isso me dá uma ligação covalente, tá? Então, descarta a letra B, ó. Que está como iônica. H2O, hidrogênio com ametal. Hidrogênio com ametal também é covalente. Vamos descartar a letra D. E o último, MgCl2. MgCl2. Magnésio. Magnésio é um metal. E o cloro é um ametal. Metal com ametal, vai lá no início. Ligação iônica. Então, vou descartar aqui a letra E. Resposta, letra A. Então, viram como é simples, como você consegue identificar se um composto é metálico, se é iônico ou se ele é covalente? Somente com isso aqui, ó, galerinha, ó. Somente com isso. Formado por metais. Liga metálica. Metal com ametal, iônico. Ametal com ametal, covalente. Obrigado e até a nossa próxima dica.